Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. Olá a todos e todas, bem-vindos, bem-vindas ao nosso programa Evangelho para Além dos Templos. Esse programa que é transmitido pela nossa TV Causas da Vida, pelo canal oficial do Zé Vicente, pelo canal do monge Marcelo Barros e pelo canal do Frei Gilvander, que mais uma vez está hoje aqui conosco. Daqui a pouco eu vou chamar ele, e também a teóloga Nancy Cardoso. Lembro, que é muito importante que vocês compartilhem esse vídeo, para essa mensagem chegar nas comunidades. Vocês curtam para que o YouTube saiba que esse conteúdo é um conteúdo relevante. Aí vocês se inscrevam nos nossos canais para dar uma força para essa nossa missão aqui nas redes. O evangelho desse domingo é Lucas 6, 27 a 38. E quem vai me ajudar aqui, nos ajudar na leitura popular dessa passagem bíblica, é o Frei Gilvander. Frei Gilvander, mais uma vez, gratidão por estar aqui com a gente. Olá, Ana Helena. Olá, Nancy Cardoso. Bem-vindo, bem-vinda quem está chegando para partilhar aqui essa prosa conosco. E a Nancy também, que é uma alegria sempre estar aqui com você, Nancy. Oi, todo mundo, que bom estar aqui para partilhar a palavra. Muito bem. Então, Nancy, a gente começa sempre buscando trazer para as pessoas uma contextualização da passagem que está sendo aqui analisada. Então, pergunto a você, como que a gente pode entender esse texto de Lucas 6, 27 a 38, logo depois das bem-aventuranças, que são as bem-aventuranças também da comunidade de Lucas. A luta por justiça não convive com vingança, Seria isso, Nancy? Então, esse é uma coisa bem importante nesse texto. Logo depois de Lucas apresentar as bem-aventuranças e os ais, isso que é importante, porque Lucas tem os ais. Ai de vocês, os ricos, ai de vocês que estão rindo muito agora, Então, logo depois, termina o bloco anterior com esses ais, com esse julgamento profético muito forte contra os setores opressores. Mas aí logo depois entra esse evangelho de hoje, que vai falar basicamente que a gente tem que amar os nossos inimigos. Então aí eu acho que é muito importante, porque aqueles ais, aquele julgamento, não significa isso que você disse, não significa desejo de vingança, não significa querer ou fazer o mal para esses setores. Esse é um problema muito grande para a nossa espiritualidade do Evangelho, e muito importante também na pastoral, principalmente quem trabalha na pastoral no enfrentamento de setores opressores, que somos muitos no nosso país. Então, acho que é importante essa visão de Jesus, que Jesus vai dar mandamentos, dizendo: amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem te odeia. É isso, E depois, isso é uma questão estrutural, Isso é uma questão, e isso está no plural, vocês, vós, E depois tem como é que isso entra na conjuntura, no contexto de cada um, e aí cada um vai saber como é que vai viver isso. Dá quem te pede, ofereça a outra face. Então, você tem a ideia geral desse texto é essa: amem os vossos inimigos. Isso é estrutural. E em cada conjuntura, cada contexto, você tem que saber como é que isso vai se concretizar. Esse amor que o Evangelho fala não é um amor de simpatia, de amizade, como diz o Marcelo Barros, O termo não é filéu, é agapao, que quer dizer mais solidariedade, perdão, abertura interior.
a dignidade humana, mesmo dos opressores, mesmo daqueles que nos perseguem, elas não desaparecem porque são opressoras. E isso é um desafio para nós e para a luta do povo, né? E o texto acaba dizendo que Deus ama os justos e os injustos, porque Deus é misericordioso e nós temos que ser assim como nosso Deus. Então, esse é um texto muito difícil, essas são algumas ideias principais, e eu acho que dá muita conversa nos grupos e nas comunidades que fazem essa leitura. Muito bem. Frei Gilvander, amor aos inimigos, coisa difícil, né? Dar a outra face. Tudo isso, muitas vezes, pode ser entendido ou até vivido como uma forma de apatia, né? As pessoas podem entender que dar a outra face é simplesmente ficar apático diante das situações. Como que a gente pode concretizar esse amor de que fala essa passagem do Evangelho de Lucas na participação efetiva, na luta por justiça? Ana Helena, perguntas provocadoras, né? Primeiro, Nancy, gratidão pela introdução aí, e de fato essa exortação de Jesus Cristo, né, assim, escrita na década de 80 do primeiro século, né, tanto na versão do Evangelho de Lucas como também do Evangelho de Mateus, é uma chacoalhada muito grande nos discípulos e nas discípulas. A gente tem que primeiro imaginar que o Evangelho de Lucas está falando, como a Nancy falou para nós do domingo passado, né, na planície, no plano, no nível dos discípulos, cara a cara, olho no olho, ali fraternalmente, Jesus está se dirigindo a pessoas das comunidades, né, pessoas que estão sendo violentadas, adoecidas, discriminadas, odiadas. Então, assim, o desejo de vingança, de fazer justiça com as próprias mãos, isso parece que é o que brota em primeira instância. Jesus falou, olha, vou lançar uma proposta aqui, relendo de forma profunda um mandamento lá do Primeiro Testamento, que está em Levítico, que está em Deuteronômio, dizendo que, olha, antigamente era para amar o próximo e odiar o inimigo. E Jesus radicaliza mais. Parece que o que está por trás, Ana Helena, é uma proposta de Jesus de tentar evitar o mal pela raiz, da gente passar a viver numa lógica do amor e não apenas numa outra lógica. E aí parece que está em conflito duas lógicas. Por um lado, o império escravocrata, o sinédrio, o judaísmo enrijecido, era assim, muito punitivo e dizia, ó, você tem que amar seus amigos, o próximo, e você tem que acumular, você tem que concentrar bens. E Jesus está se inspirando lá no servo sofredor da Bíblia, que viveu a vida se doando. Então, o projeto parece que mostra o caminho a ser seguido para a gente construir relações humanas e sociais, e construir comunidades, e criar uma sociabilidade que chega segundo o reinado de Deus. Olha, a gente tem que se desarmar. A gente não pode cair na tentação, né, da vingança, nem do queda de braço, nem guarda rancor. Né, Ana Helena, esse evangelho me recorda muito do nosso querido Dom Pedro Casaldáliga, uma vez numa palestra lá em São Paulo, eu ouvi ele dizendo assim, ó, na luta por justiça, a gente passa muita raiva, e a gente tem direito de sentir raiva, que é um sentimento humano, mas nós devemos rezar e orar todos os dias, o Espírito Santo nos libertar de sentimento de ódio, porque o ódio corrói, como a música do Chico César, assim, quem perdoa, deixa a mágoa lá atrás. Então eu acho que esse evangelho, eu sou apaixonado por essa proposta de Jesus, porque eu acho que propõe para a gente entabular uma convivência humana que evite a espiral de violência. E aí a gente tem que reconhecer a dignidade humana, quem errou, quem cometeu um crime é humano, a gente tem que ser humanista no sentido de que a pessoa pode se mudar para melhor, se converter e não ficar insistindo em queda de braço. Muito bem, essa música que o Frei Gilvander citou é Perdão ao Tempo, né, do Chico César, e no final da live vocês vão poder assistir, a gente recomenda que vocês ouçam essa música no final do nosso programa. Nancy, querida, a gente sabe,
no mundo de hoje, especialmente no Brasil, onde a gente vive, mas no mundo também de uma forma geral, muitos setores sociais são favoráveis à pena de morte, querem negar os direitos humanos para criminosos, né, como se aquelas pessoas que estão presas não tivessem, né, mais direitos, querem a diminuição da maioridade penal para punir adolescentes em conflito com a lei. À luz desse evangelho, Nancy, tendo esse evangelho como uma iluminação para a gente, como é que a gente pode atuar diante desses conflitos? O texto diz assim: você ama os seus amigos, suas amigas, grandes coisas. Amar os amigos e as amigas, que nem vocês aqui, quem está escutando, isso é fácil. O desafio é esse amor de quem está te tensionando, te pressionando, né? Então, no Brasil tem muito essa cultura do ódio que o Frei Gilvander falou, e essa cultura do ódio, ela tira de nós a nossa humanidade e nega na outra pessoa também a humanidade. Por isso que eu acho importante o que o Gilvander falou, isso. Não entrar na espiral da violência, porque é essa espiral da violência que estrutura os sistemas de exclusão e de opressão. Então, eu acho que é uma luta que a gente tem que ter. Agora, o prefeito de São Paulo está propondo a diminuição da maioridade penal, de novo vai voltar esse assunto, né, lá em São Paulo, e em muitos lugares acontece isso. Eu acho que as comunidades precisam se articular para expressar isso. Garantia de direitos para todos e todas. Isso não significa que não tenha a ver mecanismo de reparação, mecanismo de cumprir uma pena, né? Mas com garantia de direitos. Então, eles dizem assim que nós somos aquele pessoal dos direitos humanos, aquele pessoal dos direitos humanos. Isso é fundamental, a humanidade. E o Marcelo Barros diz assim: nós temos que amar os opressores, tirando deles os mecanismos e os instrumentos com que eles oprimem, para que eles não consigam mais continuar oprimindo. E isso tem que ser com políticas, com articulação social. Então, eu acho que nós já fazemos isso, mas nós precisamos entender isso como um imperativo do Evangelho de Jesus. Vocês estão nos acompanhando, estão observando aí que a Nancy citou umas 2 ou 3 vezes o Marcelo, né, nosso querido irmão de Marcelo Barros. É importante frisar sempre que Marcelo é o fundador desse programa Evangelho para Além dos Tempos, e muitas vezes nós nos baseamos aqui no texto que ele escreve semanalmente, todo domingo. Também o Frei Gilvander sempre faz uns acréscimos, umas correções no texto, a Nancy também, enfim. Mas o texto base é o texto do Marcelo Barros, né, para cada domingo. Frei Gilvander, no versículo 31 dessa passagem, diz: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Quer dizer, está no masculino. E aí, muitas passagens bíblicas também, a gente sabe que estão no masculino. Como entender essa reciprocidade que é importante, né? Amar a todos, amar ao inimigo, entender essa reciprocidade de modo ampliado e inclusivo, né? Pensando também aí na importância da gente incluir todos os gêneros, todas as cores, todos os amores. Frei Gilvander. Ana Helena, esse versículo é a famosa regra de ouro, que também está lá no Evangelho de Mateus, né? E, no fundo, é para a gente olhar assim, olha, não devemos fazer aos outros aquilo que a gente não quer que seja feito a nós. Então, se a gente for assim, olho no olho, perguntar com muito carinho às pessoas e perguntar assim: você gosta de ser uma pessoa acolhida, amada, compreendida, respeitada? Todo mundo quer. Todos nós temos sede de sermos pessoas amadas, compreendidas, respeitadas na nossa dignidade, né? Tanto é que um dos segredos dos milagres que Jesus fazia era tocar. Quando tocava nas pessoas, além de ser uma subversão, porque desrespeitava a lei da pureza, da impureza, que proibia tocar nos pobres, nos doentes, você passa amor. O fundo, eu acho que é para a gente levar a sério assim, esse valor mais profundo assim, do respeito à dignidade humana. Todas as pessoas
tem uma dignidade humana, tem uma inviolabilidade, ninguém é igual, ninguém é santo, todos nós somos humanos, podemos errar, uns erraram ontem, outros estão errando hoje, outros vão errar amanhã. Então, uma cota de respeito e compreensão precisa ter. Só que, Ana Helena, eu acho que também esse evangelho ele não pode assim descambar para uma proposta de um amor ingênuo. Eu aprendi muito com o pedagogo, né, da emancipação, libertador Paulo Freire. Uma vez eu li um texto dele que dizia assim, nós devemos amar todas as pessoas, mas não devemos amar todo mundo da mesma forma. Devemos amar as pessoas injustiçadas, violentadas, discriminadas. Como? Nos colocando ao lado delas, abraçando-as solidariamente, para com elas, a partir delas, fazer as lutas coletivas necessárias para conquistar os seus direitos, para que elas sejam respeitadas. E continuou Paulo Freire, devemos amar os opressores, os exploradores, os fundamentalistas, os moralistas, como? Fazendo o possível e o impossível para retirar das mãos deles as armas da opressão. Né? O latifúndio é uma arma de opressão na mão dos latifundiários. O marco temporal, que o Congresso de Direita e de Extrema-Direita aprovou lá em Brasília, no Senado e na Câmara Federal, é uma arma do Estado para continuar roubando os territórios dos povos tradicionais. O racismo é uma arma na mão dos brancos. Então, assim, nos chama realmente para um amor criativo, para a gente viver na lógica do amor, a gente interromper a espiral da violência, né? Mas não de forma ingênua, de forma criativa. Acho que esse evangelho, sintetizando, Ana, ele propõe realmente, uma mentira, é um engano federal, me dói no coração, quando se diz assim que o Brasil é um país cristão, e já tem gente que fala, se colocar para fazer um plebiscito no Brasil, se aprova a pena de morte. E aí muitos deputados picaretas, opressores, exploradores, ganham caminhões de votos propondo leis para endurecer mais pena, trancafiar todo mundo. Gente, com isso não se resolve, não se constrói uma sociedade justa, porque todo mundo que cometeu crime, a maioria foi empurrada para o crime. Então a gente tem que acreditar na dignidade humana e na base perdoar e criar as condições necessárias para as pessoas desenvolver o nosso infinito potencial de humanidade, que é o divino que está em nós. Nancy, suas considerações, por favor. Então, se você é heterossexual e vive a sua heterossexualidade, você tem direito. Mas se você é homossexual e quer viver a sua homossexualidade, você também tem direito. Então, quando a gente diz que façam para os outros aquilo que querem que façam para vocês, muitas vezes fica nessa regra do patriarcado, né, da supremacia branca, né? E tudo que é considerado que não é normal ou que é divergente, acaba que não entra nessa regra de ouro que o Gilvander falou. O importante, se é hétero ou se é homossexual, é ser um amor que humaniza. Se humaniza, tá bom, né? E a gente tem que garantir isso. A gente tem que garantir isso. A mesma coisa para as mulheres, né? Tem alguns espaços que as mulheres não podem, não tem como entrar e ter protagonismo. A lei não serve para elas. Então, eu acho que o importante é isso, a gente não só entender, né, que a gente não é a medida e a regra para todo mundo, mas que todo mundo tem dignidade e humanidade, e o que a gente precisa fazer como sociedade melhor é criar política, criar mecanismos sociais que garantam essa questão da igualdade na diferença. E nós estamos aí nessa luta e esse texto ajuda a gente a pensar isso. Muito bem, então agradecemos sempre a sua audiência, pedimos que você que está assistindo, caso tenha algum comentário, faça, né? Não deixe de mandar para a gente, coloque no YouTube, em algum dos nossos canais, mande para a gente pelas nossas redes. É sempre muito importante ter esse feedback, esse retorno. Compartilhem, se inscrevam, curtam, né? Essas coisas todas que são importantes para a gente poder seguir em frente aqui nas redes digitais. E, como eu tinha falado, agora ao final do programa a gente tem a música do Chico César, né? Perdão ao Tempo. Então,
deliciem-se aí com uma bela letra, uma poesia da nossa MPB. Tá bom, pessoal? Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, até o próximo. Tchau, tchau. Se você não perdoar, vai pra sempre carregar a dor que devia ter ficado lá, onde a mágoa já passou. Diga tempo, eu te perdoo. É preciso encontrar, de um modo seja qual for, não ter medo de abraçar o aço que já lhe açoitou. Diga tempo, eu te perdoo. Não quero a bagaceira, a cana doce eu sou, mel para quem queira. Digo tempo, eu me perdoo. Digo tempo, eu me perdoo. Se você não perdoar, vai pra sempre carregar a dor que devia ter ficado lá, onde a mágoa já passou. Diga tempo, eu te perdoo. É preciso encontrar, de um modo seja qual for, não ter medo de abraçar o aço que já lhe açoitou. Diga tempo, eu te perdoo. Não quero a bagaceira, a cana doce eu sou, mel para quem queira. Digo tempo, eu me perdoo. Digo tempo, eu me perdoo. Digo tempo, eu me perdoo. Se você não perdoar, vai pra sempre carregar a dor que devia ter ficado lá, onde a mágoa já passou. Diga tempo, eu te perdoo.